O poder da imaginação cria a sua realidade. Neville Goddard, baseado no texto Eternal States. Sente-se em algum lugar tranquilo. Em silêncio, pergunte a si mesmo: quem é você? Onde você está? O que você deseja? Nesse momento, suas respostas revelarão o seu estado de consciência, o corpo de suas crenças. Paulo disse: não fixemos nossos olhos nas coisas externas e visíveis, mas sim nas coisas que são invisíveis, porque as coisas externas e visíveis são transitórias e temporárias, mas as coisas invisíveis são eternas. Suas crenças, vistas pelo místico, já estão personificadas. Elas formam um estado que controla completamente o seu comportamento. Qualquer modificação feita no corpo de suas crenças resultará em uma mudança no seu mundo exterior. O poeta William Blake disse: a eternidade existe e todas as coisas existem na eternidade, independentes da criação, que foi um ato de misericórdia. Com isso, você verá que eu não considero que o bom ou que o mal esteja em um estado supremo, mas apenas que são como estados do sono, em que a alma humana penetra nos sonhos mortais do que seja bem ou mal, e é quando abandona o paraíso e segue a serpente. Em seguida, Blake usa a palavra misericórdia, apenas como alguém que vê esses estados como eternos, que na sua misericórdia Deus criou todas as coisas e possibilidades, e não apenas algumas, de modo que qualquer coisa ou situação que se possa imaginar, ela já existe na eternidade. Quando Blake disse: a eternidade existe e todas as coisas existem na eternidade, independente da criação que foi um ato de misericórdia, ele quis dizer que tudo que se pode ver está de certa maneira morto, e somos nós que damos vida para essas coisas na ação de imaginá-las, percebê-las, observá-las e presenciá-las. Nós é que somos o poder operante. Quando você entra em uma cena, ela se torna animada, então você começa a se aprofundar em sua própria cena e, em certo ponto, começa a acreditar que ela toma vida própria, parecendo viva, independente. Mas é você que dá vida para essa cena. Você pode não acreditar, mas é você que está causando isso. Você e eu somos almas vivas no mundo inanimado, que está à espera de ser animado para se tornar vivo. Estamos destinados a ser espíritos que darão a vida a tudo, através de um ato de misericórdia. Mas até que estejamos conscientes disso, iremos animando no mundo aquilo que percebemos. Questionando-se, Blake pergunta: ó homem miserável que sou, quem me libertará deste corpo de morte? E eu respondo a Blake com a afirmação de que nenhum poder na terra pode fazer isso, apenas Deus. Pedro disse: bendito seja Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, nascemos de novo, para uma viva esperança através da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Isso é verdade, pois somente pelo ato da grande misericórdia de Deus é que podemos nascer de novo. Agora, enterrado em um mundo de morte eterna, você vai animando formas mortas, acreditando que isso aconteça independente de você, de sua vontade ou de sua participação, e continuará a fazer isso até que a grande misericórdia de Deus desperte Jesus Cristo em você, ou seja, o Filho de Deus em você. Se Jesus Cristo, que significa o Filho de Deus, não estivesse enterrado em você, ele não poderia despertar em você. E se ele já não estivesse em você, ele não poderia emergir a partir de você. Acredite, o Filho de Deus está em você. Portanto, assim como Paulo, carregamos em nosso corpo a morte de Jesus. Somos o túmulo em que o Filho de Deus está enterrado. Quando o Filho de Deus despertar em mim ou em você, nos libertará desse corpo de morte. Mas até lá, devemos viver e nos adaptar a esse corpo em que vestimos. Quando o Filho de Deus despertar em mim ou em você, nos libertará desse corpo de morte. Mas até lá, devemos viver e nos adaptar a esse corpo que vestimos. Portanto, até que você nasça de cima, você tem de aprender a lidar com este poder que dá vida para esse mundo. Ao adentrarmos em uma cena, fazemos com que ela ganhe vida. Mas se nós não temos o conhecimento nem a consciência disso, continuamos a acreditar que existam outras causas e poderes que estejam dando vida e movimento a esta cena. Sendo assim, prosseguimos lutando à mercê dos acontecimentos, mas que são apenas nossas próprias sombras.
Todas as coisas existem na imaginação humana e todos os fenômenos são produzidos unicamente por essa imaginação. Onde não há imaginação, tudo se dissipa. Se há escassez em sua vida, você deve deixar de crer nessa escassez, imaginando fatos de abundância. Fazendo isso, essa escassez irá se dissipar e desaparecer. Portanto, qualquer modificação no corpo de suas crenças irá pôr em ação uma mudança em sua vida. E agora, conscientes e adaptados à morte, ressuscitamos pelo ato de misericórdia. As Escrituras chamam essa transformação de Jesus Cristo, o Filho de Deus, pois é Ele quem está enterrado em nós. Quando Ele desperta e se levanta, nascemos de cima, nos libertando desse corpo de morte. Nesse momento, você pode entrar num novo estado, participar dele e mover-se para o outro. É assim que acontece. Embora eu esteja morando aqui, na cidade de Los Angeles, desejo estar na cidade de Nova York. Então, enquanto estou deitado em minha cama esta noite, eu fecho meus olhos físicos para o quarto ao meu redor e assumo que estou em Nova York. E agora, consciente disso, assumo pensar que a cidade de Los Angeles estaria a milhares de quilômetros de mim. Pensaria também nos meus amigos que tenho na cidade e o que estariam fazendo agora. Pensaria também nos meus entes queridos. Por fim, gostaria de saber como estão os meus negócios agora que eu estou aqui. Então, assumindo essas perguntas com cuidado, eu adormeceria na cidade de Nova York. Uma assunção é um ato de fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Pela fé aceitamos que o mundo foi criado pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são visíveis foram feitas a partir de coisas que não eram visíveis. Em Los Angeles, se estivesse alguém olhando para o meu corpo físico, me veria dormindo em minha cama, mas no entanto, em consciência, eu estaria dormindo em Nova York, porque sou todo imaginação e devo estar onde me imagino estar. Nessa ação, ajusto o que vejo, experimento e sinto em minha imaginação. Mergulho no estado do que desejo viver naquele momento e, imaginando isso com toda a minha convicção, dou vida à minha imaginação de estar em Nova York, com toda a fé naquela realidade, vivificando todos os meus sentidos. A partir daí, várias coisas começam imediatamente a acontecer para me levar para a cidade de Nova York. Eu não ouso mais imaginar certas coisas, porque agora sei que todo ato imaginado acontecerá, ou seja, se manifestará na minha realidade. Quando pela primeira vez me deparei com esse princípio, achei que era uma besteira estúpida. A ideia de que a imaginação cria a realidade não fazia sentido para mim. Como alguém poderia acreditar que uma coisa realmente existe sem nenhuma evidência física que comprove a sua existência? Como poderia um ato imaginário ser de fato o ato causador que criaria a realidade a ser vivida e experimentada neste mundo? É difícil de acreditar, eu sei. Mesmo eu não acreditando neste poder da imaginação, resolvi fazer aquela experiência. E é por isso que agora eu estou aqui, apresentando o que sei sobre esse princípio da imaginação. Indico o que escolher e alerto quanto ao seu uso e risco. Há sempre um risco, pois você pode não querer o que você imaginou depois de conseguir materializá-lo. Então, eu insisto que escolha com clareza e sabedoria o que vai imaginar, com o propósito de tornar uma realidade. Você sabe o que quer da vida. Você pode ser o que quiser, ter e experimentar o que quiser, desde que tenha uma imagem bem clara disso. Use esse pensamento. Eu sou todo imaginação e vou deste estado de ser a outro, pois a eternidade e todas as demais coisas estão comigo aqui e agora. Tendo experimentado um estado e passado para outro, você pode pensar que o estado anterior deixou de existir, mas todos os estados existem simultaneamente e são eternos. Eles permanecem para todo sempre. Como um viajante mental que você é, passa por esses estados, tendo consciência disso ou não. Mas sua identidade individual é sempre a mesma. Seja você rico ou pobre, você mantém a mesma identidade. Quando você parte de um estado para o outro, você também mantém a mesma identidade. Se você não estiver atento, você se deixará influenciar pela mídia, pela televisão ou demais veículos de comunicação e mudar o conceito que tem sobre si mesmo, então mover-se inconscientemente para um estado indesejável.
Você pode mover-se para muitos estados, desempenhar várias funções, representar vários personagens. É como um ator que pode representar muitos papéis, mas o ator nunca altera a identidade de quem é, pois ela sempre permanece. Quando você escolhe viver no estado de riqueza, você é o mesmo ator que escolhe viver no estado de pobreza. A única diferença são os papéis que estão sendo representados pelo mesmo ator que é você. Você anexou o seu corpo físico às experiências que está tendo nesse momento, mas você não é este corpo que agora está vestindo. Aprenda a ajustar os seus sentidos de acordo com o que você deseja ser. Do mesmo modo que eu me desloquei em minha imaginação para Nova York, você também pode se mover para o estado de riqueza, fama, um bom relacionamento amoroso ou qualquer outro estado que você desejar. Pense como você se sentiria se já vivesse nesse estado. Mergulhe nesse papel e ajuste o seu pensamento para absorver completamente a situação, assumindo tudo que está sentindo durante todos os momentos. Crie em sua mente a cena de sua meta ou desejo como já realizado. A partir desta cena, imagine escutar a voz dos seus amigos lhe parabenizando pela sua conquista. Aprofunde-se cada vez mais e acredite na realidade dessa experiência. Como Paulo, não coloque sua visão nas coisas que são visíveis, mas sim nas coisas invisíveis, porque as coisas visíveis são temporárias e as coisas ainda invisíveis são eternas. Há 3.000 anos atrás, o escritor desconhecido de Eclesiastes disse ainda de um modo mais brilhante: não há nada de novo debaixo do sol. Há alguma coisa nova por aqui que se possa dizer que essa coisa é uma novidade? Tudo que existe agora já existiu em épocas passadas, mas a memória se renova para aqueles que vêm depois. O professor Richard Feynman disse: toda a história espaço-tempo do mundo já se encontra estabelecida. Nós apenas tomamos consciência das suas partes, à medida em que ela se sucede progressivamente. O professor Feynman baseou sua conclusão em seu estudo da desintegração do átomo. Percebendo o comportamento peculiar de um pequeno pósitron quando colocado em um fluido, ele percebeu que toda a história, espaço-tempo do mundo já estava exposta e o homem torna-se apenas consciente das porções dele sucessivamente. Eu vi a mesma coisa em minhas visões e sei que o mundo está morto. Entrei em uma sala como essa para descobrir que sou eu o espírito que a anima. Ao prender a atividade em mim, fiz com que a cena se tornasse viva. Tudo se congelou. A garçonete parou de andar, os pássaros pararam de voar e os clientes pararam de comer. Então, deduzi que a partir do meu consentimento que todas as coisas e cada pessoa nesta cena poderiam prosseguir atuando em seus papéis. Ao liberar com este poder, consenti que a cena continuasse. A garçonete terminou de servir a mesa, os pássaros tornaram a voar e os clientes retornaram a se alimentar. Agora eu sei que sou eu o centro do poder criativo. Chegará o dia em que você também despertará e exercerá o seu poder criativo conscientemente. Esse é o nosso destino, pois todos nós vamos despertar como Deus e usaremos esse poder para criar, no verdadeiro sentido da palavra. Recorde-se que não há limite para o poder criativo de Deus ou seu poder de crença. Convença a si mesmo de que as coisas são como você deseja que elas sejam em sua imaginação. Adormeça nessa assunção, ou seja, assuma ao dormir a consciência da realidade deste poder, pois esse é o seu verdadeiro ato de fé. Amanhã, o mundo começará a mudar e a se revestir com essa assunção. Se para qualquer cena ou ato imaginado for preciso uma pessoa ou 10.000 pessoas para participar, elas virão até você para lhe ajudar a tornar real a sua assunção. Você não precisará do consentimento nem da permissão dessas pessoas, porque elas ainda estão inanimadas, como mortas, e só irão adquirir vida pelo seu consentimento. Simplesmente saiba o que você quer, tendo claro em sua mente. Anime essa cena e aqueles que você vê como necessários para o cumprimento do seu objetivo surgirão em sua vida de modo espontâneo. Experimente praticando o que eu digo, antes de julgar. Eu sei que, em primeira vista, essas afirmações parecem totalmente irracionais, mas você provará a si mesmo pelos resultados e não importará mais a racionalidade do mundo. Se essa prática lhe trouxer resultados, você vai se importar se alguém acha
que o que eu digo são coisas irracionais? Acredito que não. Experimente. Eu lhe convido a tentar, porque sei que você terá sucesso e desfrutará dos resultados. Tradução, interpretação e locução de Cláudio Reis.